tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, a vida de todas as pessoas que são importantes para vocês. Espero que vocês estejam receptivos, espero que vocês estejam abertos a mais um aprendizado voltado ao poder da sugestão e às suas 3 leis de princípios, voltado à lei da ação concentrada, a lei do esforço reverso e a lei do efeito dominante. Mas antes de dar início a mais um aprendizado, eu peço a vocês, se inscreve no meu canal, dá o teu joinha, dá o teu like, traz o teu comentário. O que é que você está achando dos vídeos que estão sendo gravados e compartilhados com cada um de vocês? Traz o teu comentário, que é muito importante para mim, saber o quanto está sendo de grande uso, de grande ensinamento, de grandes aprendizados, assim como para comigo. Eu creio que cada um de vocês estão aprendendo também comigo, através de uma boa e maravilhosa corrente positiva de verdadeiros aprendizados. Lindo isso, né? Vamos conhecer um pouco sobre a teoria desse psicólogo e criador dessa metodologia. Estou falando de Emile Coué. Vamos conhecer um pouco sobre o que ele traz para cada um de nós. Vamos lá? O poder da sugestão. Uma das poucas certezas que podemos ter na vida é bastante clara para qualquer um que já tenha tirado ao menos um minuto para pensar na sua própria existência. Não nascemos prontos. Dia após dia somos brindados com novos conhecimentos, novas descobertas e formas de enxergar o mundo possível. Isso só reforça a convicção de que somos criaturas sedentas de novos aprendizados e não há maneira melhor de nos mantermos ligados à vida senão através das mudanças e descobertas que nos potencializam e nos tornam melhores. É muito importante sabermos que este momento que aqui estamos vivendo, de aprendizados, de descobertas, de conhecimentos e de renovações, é muito importante para a nossa existência aqui no mundo, porque aqui estamos buscando conhecimentos, entendimentos e aplicar como sabedoria naquilo que aprendemos. Vamos conhecer um pouco sobre as 3 leis que Emile Coué traz como aprendizado para nós. As 3 leis da sugestão. Segundo Emile Coué, o entusiasta dessa ideia, desenvolvendo uma teoria que visava compreender a maneira pela qual as sugestões repercutiam nos indivíduos, ele foi um importante divulgador da hipnoterapia, sublinhando o papel das sugestões em um processo de condução ao transe. Na transição entre o século XIX e o século XX, Coué preconizou que o resultado desejado deveria ser sugerido, a fim de que nosso inconsciente buscasse por si só alcançar aquele patamar. O psicólogo acredita ainda que a repetição de palavras ou imagem por diversas vezes surtiria no subconsciente o efeito de absorvê-las, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência autossugestiva. Seu trabalho se constituiu em 3 princípios básicos, os quais iremos conhecer, que é a lei da ação concentrada, a lei do esforço reverso e a lei do efeito dominante. Vamos começar pela lei da ação concentrada. Se você concentrar sua ação em uma ideia, visualizar o que deseja de forma consistente, como sendo algo já realizado, segundo a lei da sugestão, que é a lei da ação concentrada, você criará. Qualquer ideia que temos em mente está se tornando uma realidade no reino das possibilidades. Assim, a ideia da cura pode conduzir cura. Ou, psicologicamente falando, considerar uma coisa fácil de alcançar de forma eficaz facilita a realização dela. A sugestão tem um poder que transcende ou de uma mera associação de ideias. Ao pensar, materializar, sugerir algo, podemos dizer
que um mínimo de esforço para a concretização daquele pensamento começa a acontecer. Isso por si só não transforma o pensamento em realidade, mas a sugestão já começa por delinear um contexto para que aquilo se materialize. Quando dissemos ou dizemos algo para nós mesmos, por mais que seja um comando longe de ser real, de alguma maneira estamos começando a trabalhar para que o que quer que seja torne ou forme uma forma. Ao reforçar aquela ideia, você dá um passo adiante. Acrescenta uma força a mais para que determinado pensamento se concretize. É claro que toda sugestão e mentalização só se torna concreta através de nossas ações. Mas também é claro que fatos, acontecimentos e construções humanas não surgem do nada. Muito antes de se tornarem realidade palpável, concreta, foi preciso que alguém o pensasse ou os idealizasse. Por isso, a sugestão é o início de uma verdadeira caminhada. O que Coer quer dizer? Como sua primeira lei, foi também que esse pontapé inicial é imprescindível, fundamental para que algo se mova e todo o processo posterior seja desencadeado. Nenhum de nós, indivíduos, é uma ilha isolada dos outros semelhantes, ou dos elementos gerais que povoam a vida. No somatório de forças do universo, somos uma luz adicional, que por sua vez é influenciada pelas demais fontes de luz e calor existentes. Nossas ações repercutem ao redor, influenciando para melhor tudo que captamos. Por isso, Coe afirma com convicção que quando uma ideia é trabalhada em nossa mente como algo realizável, já estamos trabalhando a realidade para que a ideia se materialize. De fato, o foco de Coe era auxiliar na melhoria dos problemas de saúde, capacitando os pacientes para que promovessem a própria cura. Olha que lindo isso, né? Com a sugestão, eles não se tornariam mais imunes ao mal que os afligiam, bem como passariam a atuar como agentes de suas próprias curas. Olha como é importante o poder da sugestão. Vamos para a segunda lei. A segunda lei é o esforço reverso. Segundo Emile Coe, com a lei do esforço reverso, quando uma pessoa pensa que não pode fazer algo, mesmo que tente, ou seja, coloque em ação, não será capaz de conquistar. Existirá uma incongruência entre pensamentos, sentimentos e ação. Por essa lei, Coe enfatizou que quando tentamos alcançar unicamente de maneira consciente, tendemos a sofrer as consequências do efeito reverso. Assim, agindo tão somente de modo consciente, aumentamos consideravelmente as chances de darmos com burros na água. Insistir ferozmente em uma ideia, segundo essa visão, pode ser um atalho para que justamente reforcemos seu inverso, do qual queremos nos livrar. Esse preceito nos incute a concepção de que devemos permitir que a vontade intervenha quando estivermos utilizando a sugestão. Porque se essa não estiver de acordo com a imaginação, não só não será possível conseguir o efeito desejável, como também a ideia se obtém. Exatamente ao contrário. O que Coe quer nos dizer sobre essa lei de esforço reverso? Quer dizer que nesse ponto é que quanto maior o esforço que empreendemos em uma direção, maiores são as chances de insucesso que acumulamos no caminho desse esforço. Um bom exemplo disso pode ser o exercício de se lembrar de algo esquecido. Quanto maior o esforço de se lembrar de algo, mais para longe irá
aquela lembrança. Olha como é importante saber sobre essa lei do esforço reverso. Em outras palavras, substituir sugestões negativas por positivas é a maneira mais sábia de instigar o universo a trabalhar ao nosso favor. Quando dizemos para nós mesmos, estou prestes a lembrar da senha, é questão de segundos. Aumentarmos significativamente nossas chances de que isso ocorra de fato. O que definitivamente não seria o acaso. Se disséssemos, esqueci a senha, mesmo não tem nenhuma chance de eu lembrar. Ou qualquer outro comando negativo que condiciona nosso inconsciente de modo errôneo. A sugestão tem o poder de apresentar um efeito reverso. Se dito a um paciente em um momento de transe para que ele não pense no seu membro dolorido, o mais normal e esperado, a partir da lei do esforço reverso, é que ele passe sim, a partir daí, a se lembrar e a se concentrar no ponto causador de dor. Muito importante essas informações voltadas à lei do esforço reverso. Vamos para a terceira lei da sugestão, a terceira lei do princípio da sugestão. Vamos lá. É a lei do efeito dominante. Uma emoção mais forte supera as emoções mais fracas. Uma sugestão carregada de emoção é mais poderosa do que milhares de experiências desconectadas da emoção. A terceira lei da sugestão nos traz a lição de que uma forte sugestão emocional sempre prevalece sobre uma sugestão mais fraca. Muito importante essa informação. Quanto mais intensa e relevante é uma ideia, maior sua propensão de firmar seu espaço, delimitar sua atuação e ser seguida por um ou mais indivíduos. Confrontar as emoções é quase sempre uma luta inglória. As pessoas se esquecerão do que você disse, muito provavelmente se esquecerão do que você fez, mas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Essa é uma afirmação desta lei do efeito dominante, já que nossas emoções dominam a porção da nossa vida que o nosso lado racional reluta em admitir. Por isso, dar às emoções uma função e uma utilidade que nos sejam favoráveis é algo tão importante, pois temos a perspectiva de ressignificar lembranças e transformar para positivas as memórias negativas. Olha como é importante, como é lindo e empoderado. É suma a sugestão. Existe para atuar ao nosso favor. Portanto, devemos esperar dela nada menos do que um alicerce a mais para que nossa prática com o dia a dia de cada um de nós seja mais empoderada, ressignificada, transcendida e fortalecida. Olha como é importante as informações desses 3 princípios básicos voltados à sugestão e as 13 leis da sugestão. Trago para vocês também um resumo sobre essas 13 leis da sugestão que Emily Coe traz como um aprendizado para cada um de nós, cada dia mais nos fortalecer, nos empoderar e nos transformar e nos renovar, buscando cada dia mais descobertas, aprendizados e desenvolvimentos. Vamos para o resumo. Quando quiser realizar qualquer coisa, segundo Emily Coe, pense naquilo que deseja. Tenha um objetivo em foco, no positivo, é claro. Ou seja, pense no que quer e não no que não quer. Depois conceba essa realização em sua mente, como já conquistada. É muito importante, nesse resumo, aprendermos neste momento que coloquemos como realidade em nossas mentes todos os nossos desejos, nossos propósitos e tudo o que queremos alcançar.
Porque você vivenciando isso como realizável já na sua mente, o nosso subconsciente, ele agrega essas informações como algo real, como algo presente. E o nosso subconsciente irá mover todas as energias do nosso universo pessoal para trazer para a gente a devolutiva do que demos a ele como real. É muito importante lembrar desse detalhe. É muito importante lembrar desse conteúdo em todos os momentos que temos pensamentos de conquistas. Vamos dar andamento ao resumo. Mesmo antes de acontecer ou de colocar suas ações em prática, e junto com esse pensamento, traga fortemente emoções positivas de realizações e conquistas. Dessa forma, colocará em prática as 3 leis do princípio da sugestão. Então, esse resumo ele já está trazendo aqui para cada um de nós o aprendizado de conhecermos cada dia mais sobre a nossa mente consciente, sobre a nossa mente subconsciente. É como em outros vídeos eu já venho trazendo algumas informações que a nossa mente consciente é o portão, é o vigia em proteção à nossa mente subconsciente.